que o São Paulo está negociando a volta de Rigoni para o clube. E aí, alguns dizem que é a pedido de Hernan Crespo, né? Eu acho que deve ser pedido da mãe do Rigoni a Santos Expedito, porque não é possível. A gente vai até trazer alguns números. Pri, eu não consigo ver, por mais que eu tenha carinho pela passagem do Rigoni no São Paulo, nos primeiros meses, onde ele foi bem, mas ainda com o Crespo ele já começou a decair um pouquinho. E nos últimos tempos, eu não consigo, eu estava aqui pensando, não consigo achar algum critério ou alguma explicação lógica técnica que me faça entender por que Rigoni voltaria ao São Paulo. Você entendeu essa do nada, Pri? Eu estava até pesquisando aqui dele, desculpa. Não, assim, não entendi nada, foi muito de repente, né? Mas enfim, se vier, a gente tem que aceitar, apoiar. Assim, cara, eu vou ser muito sincera, foram sentimentos muito distintos, assim, em relação ao Rigoni comigo, né? Eu gostei muito do início da passagem dele, era de fato um jogador importante, que fazia muita diferença naquele time. E aí, depois, de fato, a gente viu uma decaída muito grande, né? Depois foi perdendo espaço e acabou tendo uma saída meio que insignificante, né? A passagem dele acabou sendo insignificante por conta da reta final dele. Não à toa, a gente pode ver que não é um jogador que o torcedor guarda um carinho, enfim. Assim, são movimentos que acho que incomodam, né? Porque o São Paulo tira jogadores que de potencial da base, de jogar ali pelas pontas, e aí de repente traz um cara antigo que já jogou no clube para jogar no ataque, enfim, são movimentos que incomodam algumas pessoas, mas assim, se é um pedido do Crespo, eu entendo, né? É um jogador que de fato rendeu muito nas mãos do Crespo, ele ia bem nas mãos do Crespo, principalmente na reta inicial. Importante a gente lembrar que não foi o Rigoni que foi decaindo, o próprio trabalho do Crespo começou a dar errado em certo momento. Não à toa, ele teve que ser demitido. E o Rigoni acompanhou isso, mas ele viveu bons momentos e acho que o Crespo se apega muito nisso, na capacidade dele de fazer ele render, na maneira como ele enxerga o time hoje. Hoje o time é um pouco diferente, os pontos altos do time do São Paulo hoje, quando está em campo, né? Ele potencializou muitos caras, mudou muitas coisas, então, sendo um pedido do Crespo, imagino que ele entenda que o Rigoni possa ter espaço, seja para compor elenco, ou seja para jogar uma partida ou outra nesse calendário intenso, né? É, eu fico meio assim, Senna, porque é foda falar isso, né? Porque o São Paulo hoje ele tá vivo em duas competições e uma delas é essencial e o São Paulo quer ser campeão. Mas ao mesmo tempo o São Paulo tá muito perto de vai passar, não vai passar, e aí vai ficar com uma galera no São Paulo, né? Mas ao mesmo tempo o clube tem que ser profissional e tem que pensar mesmo a longo prazo, tem que pensar mesmo em ser campeão. Então eu fico meio que dividida nisso, do tipo, caramba, daqui 20 dias o São Paulo pode ter só o brasileiro, mas daqui 20 dias o São Paulo pode estar na semifinal também, né? Então, assim, são decisões que você tem que tomar como gestor de futebol, no caso a diretoria do São Paulo, a presença do São Paulo, arriscadas, né, pensando a longo prazo. Mas se não der opções para o Crespo agora, vai dar quando, né? É agora que você tem que dar, de fato. É agora que você está vivo ali para buscar uma parada inédita na gestão atual. Então, eu fico meio dividida assim nos sentimentos, mas Priscila, eu realmente confio no Crespo, assim, eu venho gostando muito do trabalho dele, a maneira como ele vem fazendo essa gestão de grupo, a maneira como ele potencializou esse time. Então, eu confio nele, cara. Se ele pediu o Rigoni, vamos dar uma chance pro Rigoni, ué. Fazer o quê? Já tá aparentemente quase sendo contratado, né? Eu acho que é isso, assim, e vai somar pro clube de alguma maneira, né? Se ele render bem como ele rendeu nas mãos do Crespo em algum momento da vida dele, apesar dos últimos anos serem meio, né, meio blé, meio para baixo. A gente colocou uma enquete aí para você no chat opinar se você acha que é uma boa, porque a gente deixou as duas opções. Sim, ajudaria muito, ou não, vai barrar outros jovens. E aí, Kaique, só para deixar claro para a galera do chat, para a galera que está assistindo aqui, essa conversa pelo Rigoni já tem alguns dias, não tem nada a ver com a negociação do Marcos Leonardo, são coisas separadas. Vindo ou não o Marcos Leonardo, o papo com o Rigoni é outra história que não tem ligação nenhuma, porque muita gente vai associar diretamente. Porra, acordamos sonhando com o Marcos Leonardo e vamos dormir com o Rigoni no time, né?
Então, assim, são coisas separadas. Mas o que você acha aí dessa possibilidade da chegada do Rigoni? Nos últimos anos, a gente até colocou alguns números na tela, o Kaique, de 22 para cá, que foi quando ele saiu do São Paulo, foram 9 gols e 10 assistências. São números muito modestos, né? Bom, não dá, né? Não dá. Todo respeito à opinião da Pri e a moral que tem o Crespo, né? Eu tô gostando demais também do trabalho dele, da gestão de grupo, mas não dá, gente. Não dá. O Rigoni não tem nenhuma condição. Se já não tinha condição na primeira passagem, agora. E ele deixou saudade em um pessoal assim que a gente não entende muito por que ficou essa saudade, porque o nome dele sempre continuou sendo levantado no São Paulo, né? Você trazer o Rigoni ou você dar a oportunidade para o Henrique Carmo, acho que a opinião está muito clara aqui de qual das duas decisões, de qual tomada de decisão eu teria das duas opções. Isso está muito claro. Gente, sério. Esses números do Rigoni são absurdos. E ainda mais saber que ele ganha R$1 milhão atualmente no Leão do México. E que ele teria que aceitar os valores para poder reduzir. Não, aceitar os valores para. Aceitar reduzir valores para jogar no São Paulo, não. Hoje a situação do Rigoni é dele bater na porta do São Paulo implorando para jogar lá e jogar de graça. E se dar por satisfeito por conseguir tomar café da manhã e almoçar no CT da Barra Funda. Gente, pelo amor de Deus. Rigoni em 2025, eu discordo frontalmente da opinião da Pri, por mais que seja indicação do Crespo. Pelo amor de Deus, não dá para aceitar uma indicação do nome do Rigoni em 2025, ainda mais com esses números. Acho que não tem nada para agregar ao elenco de São Paulo em 2025.